Oi galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Agora vou falar para vocês a língua que eu queria que fosse meu grande desafio. eh, eu queria aprender, ia ser, se eu conseguir, vai ser meu orgulho, porque é muito difícil, eu vou me dedicar muito, né? Seria como meu doutorado em aprender línguas, né? Mas eu percebi que hoje não dá e talvez é melhor esquecer. Então, é o chinês. Já falei em outros vídeos que por muito tempo, muitos anos, eu queria aprender uma língua que fosse diferente, não? Em alfabeto, gramática, né? Então, não sabia qual escolher. E o que foi o que me levou por um tempo a pensar que o chinês era a língua que eu precisava. Então, por um lado, a influência da China, não? E que é uma língua muito diferente, bem mais do que o russo, acredito que mais do que o árabe, não? Então, realmente era um desafio para entender como as pessoas se comunicam noutra língua, como ver como o meu cérebro age ao aprendizado de uma língua tão diferente, né? Era muito interessante do ponto de vista linguístico. Só que aí, eu conheci, ao longo da minha vida, conheci vários casos de pessoas que estudaram chinês com sucesso ou não. Muitas pessoas estudam hoje chinês. Eu sei que, como acontece com a maioria das línguas, a grande maioria não vai atingir um nível muito avançado. Mas eu conheci vários casos, vou falar. Conheci uma pessoa, não conhecia a pessoa, me falaram dessa pessoa. Uma pessoa, ela foi uma menina francesa. Ela aprendeu muito bem chinês, foi para a China, morou lá um ano e quando voltou para o país dela, ela tinha muito emprego. Muito emprego. E eu percebi a mesma coisa no Brasil. Então, outra coisa a favor de aprender chinês é isso. Eu poderia ter aprendido chinês, eu poderia ter começado hoje para saber daqui a 8 anos, se der para aprender, que não vai dar. E é uma coisa que eu sou professor, eu quero ser professor de línguas a vida toda, mas a gente nunca sabe como que pode evoluir o mercado de trabalho, ou pode, por aprender chinês, eu sei por outras pessoas que no Brasil e muitos outros países você recebe propostas muito boas. Mas aí é um domínio alto da língua, né? Então, comecei a conhecer vários casos de pessoas assim que aprenderam bem o chinês e conseguiram empregos muito bons. Só que acontece que aprender bem o chinês, no meu caso, que hoje não tenho a chance de ir e morar no país, significa investir muitas horas, por muitos anos, quase todos os dias. Então eu senti que estou numa fase da minha vida que eu não ia conseguir esse nível de foco e de esforço. Ia ser estresse e eu não ia atingir o nível que pode sentir que você conversa ou você consegue fazer uma leitura de coisas mais complexas, né? Porque o chinês tem os tons para falar, isso é bem difícil, muito difícil mesmo. Para a escrita tem que aprender os traços, que eles têm uma ordem. E conheci outros casos, tipo, pessoa, é o que eu falei nos vídeos anteriores, não? Tem que prestar atenção quando vai aprender alguma coisa nova, não só as línguas. Pessoa que por 5 anos estuda muito, ela chega no nível que eu falei de esforço e começa a evoluir muito, e aí chega um dia que para, ou porque cansou, ou porque colocou o foco em outra coisa, ou surgiu outro emprego, ou teve que estudar outra coisa, e aí o esforço sumiu. 5 anos de esforço acabaram, né? E, se voltar a estudar, uma pessoa que estudou 5 anos intensamente, recupera razoavelmente rápido. Mas no caso do chinês, acredito que o esforço para memorizar e depois para relembrar é gigante. Então, finalmente, eu desisti de aprender chinês, comprei 2 livros muito bons, eu tenho eles aí guardados. Talvez eu, não sei, no futuro, só para entender um pouco mais como é a língua, né? Eu cheguei a entender um pouquinho porque estudei um pouco, né? E, talvez pode ser útil, não? Mas essa é a causa pela qual eu não aprendi chinês, mas vou falar uma coisa muito importante para vocês.
Se hoje eu tiver 18 anos, 20, 15, eu começaria a estudar chinês. Não? E se meus pais me colocaram numa escola, se eu tiver 8, 10 anos e me colocaram numa escola de chinês hoje, eu acho que no futuro ia agradecer. Não? Porque é uma fase da vida que você aprende sem perceber, você é criança, e é uma língua que vai te abrir muitas portas, e acredito que vai ser assim para sempre, por muitos anos. Né? É um país muito forte, que está crescendo, está se posicionando, né? E acredito, não, com certeza, que não encontram muitas pessoas com um bom domínio da língua deles. Aí, quando encontram alguém, profissionalmente, é uma chance. Além que a cultura deles cada vez cresce mais, cada vez tem mais filme chinês, tem mangá chinês, que acho que tem outro nome, mas é bem parecido com mangá, né? Cada vez tem mais produtos culturais chineses que você pode curtir, pode gostar, né? E hoje é um país não só que tem empresas fora e tem chance de encontrar uma vida melhor, se você é um bom profissional, muito bom, em alguma área, você pode receber propostas boas até para ir para lá. Então, desde o ponto de vista do, do desafio intelectual de aprender e das portas profissionais que seriam abertas, ele vale muito a pena. Acho que é a língua que mais vale a pena, tirando o inglês, não? E o espanhol também. Então, por isso que não aprendi chinês. Vou fazer mais vídeos dessa série e vou explicar porque não aprendi outras línguas, tá? Muito obrigado. Tchau, tchau.